Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Surat al-Adiyat. Adiyat, que no Alcorão está traduzido, no Alcorão em português está traduzido como os corcéis. Então, vamos falar um pouco sobre Surat al-Adiyat. Então, primeiro, da onde que vem a palavra al-Adiyat, né? Sabemos que no Alcorão está como corcéis, mas vamos falar um pouco da palavra al-Adiyat. Então, al-Adiyat vem de qualquer animal que corre, né? Qualquer animal que corre bastante sobre suas patas é chamado de Adiyat. Cavalo, camelo, até o burro, todos esses animais podem ser chamados de Adiyat. E o mais provável que seja o quê? Que seja um cavalo de corrida, ou seja, um corcel. Por quê? Por causa da palavra que vem depois. O al-Adiyati, né? Allah está jurando pelo corcel, o al-Adiyati, dabha. Dabha, né? É o som, dabh, vem da palavra dabh, que é o som que o cavalo faz quando está correndo. Não é o relincho do cavalo, a relinchada do cavalo, não. É quando o cavalo está correndo, você está em cima do cavalo, aquele cavalo de corrida está correndo, e ele faz aquele som quando está correndo, né? Um som do peito, como se estivesse respirando mais alto. Esse é chamado de dabha. E está traduzido como arquejante, né? Que vem da palavra arquejo. Então, o primeiro versículo, al-Adiyat dabha, Allah está jurando pelo corcel arquejante, né? Que está respirando mais forte. Depois, fal-Muriyati qadha. Então, no mesmo contexto do al-Adiyat dabha, então os corcéis correndo, né? E o corcel correndo e respirando mais forte. E fal-Muriyati qadha, então, e as pedras, quando se batem, acendem um fogo, começa a sair faísca. Esse é o sentido, né? Que quando o cavalo passa com seu casco e bate no chão, sai a faísca, sai o fogo. Esse é o sentido de fal-Muriyati qadha. Depois, fal-Mughirati subha. Fal-Mughirati subha é o ataque de manhã. Quando o cavalo ataca seu inimigo logo de manhã, depois do Fajr. E depois, fa'atharna bihi naqa. Então a poeira foi levantada sobre este cavalo. Depois, fawasatna bihi jam'a, né? Então colocamos o cavalo no meio do inimigo. Então colocamos quem colocou, Allah subhanahu wa ta'ala está falando como nós, né? Está usando nós no Alcorão, como a gente falou nas suratas anteriores. Então essa é a primeira parte da surata, que Allah jura pelo corcel. E como nós havíamos dito nas outras suratas, apenas Allah pode jurar sobre as suas criaturas. Então, essa é a primeira parte, onde Allah jura pelo corcel, fala do corcel, e vem agora a segunda parte, que é o que? É o motivo por Allah ter jurado pelo corcel. Então, aqui vem a segunda parte, no 6º versículo fala: Innal insana li rabbihi lakanud. E por certo, o ser humano é ingrato com o seu Senhor, né? Mas lakanud, que está traduzido como ingrato no português, e é uma palavra que se encaixa, tem um sentido mais amplo, e eu vou explicar o que quer dizer lakanud. Lakanud vem da palavra al-kanud, que é aquela pessoa que não reconhece as dádivas de Allah, que esquece das coisas boas
e lembra apenas das ruins, reclama das dificuldades e esquece das dádivas. Então, esse é o sentido amplo de Kanud. Então, Innal insana vem do ser humano. Então, foi perguntado quem são essas pessoas. Então, há sábios que dizem que são os renegadores da fé. E há uma vertente que é a mais forte, é a hipótese mais forte entre os sábios, a mais conhecida, que é o ser humano em geral, né? Que a natureza do ser humano é ele ser Kanud, que é o que eu falei agora, que não reconhece as dádivas, é uma pessoa ingrata. Innal insana li rabbihi lakanud. Então, até aqui também podemos interpretar esses versículos de forma que podemos entender que o ser humano não obedece às ordens de Allah por ingratidão e por egoísmo. Por isso que a pessoa não obedece às ordens de Allah. Depois, no 7º versículo, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. E por certo, ele é testemunha disso. Então, quem é testemunha disso? Há vários significados, né? Então, quem é testemunha? O primeiro que dizem que é testemunha, a primeira hipótese estudada pelos sábios, é que está falando sobre Allah, que Allah é testemunha que as pessoas são Kanud, e Allah será testemunha também no dia do juízo final, e ele sabe que as pessoas são assim. A outra vertente é que o próprio ser humano, ele é testemunha dele mesmo. Como assim? Como que ele é testemunha dele mesmo? Então, o ser humano, ele é testemunha dele mesmo, no sentido dele estar sempre se revisando, vendo o que ele fez de errado, pensando sozinho e refletindo. Esse é o primeiro sentido de ser testemunha de si próprio. O segundo sentido é de ser testemunha uns contra os outros. O ser humano vai testemunhar contra os outros. E essa é uma outra característica ruim das pessoas, do ser humano em si, que vê o erro dos outros e não vê o próprio erro. O terceiro é o ser humano que testemunha no dia do juízo final, vê o que as outras pessoas fizeram, porque no dia do juízo final tudo será desvendado, tudo será mostrado, então todas as pessoas verão a verdade. E o último sentido é que o próprio ser humano vai testemunhar contra ele mesmo, Você vai me perguntar como isso. Os próprios membros, os próprios órgãos, a língua, a boca, vai testemunhar contra a pessoa. A mão, tudo. Todos os órgãos vão testemunhar contra você próprio. E próximo versículo, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. E por certo, ele gosta muito do dinheiro. Ele quem agora é certeza, agora não tem divergência entre os sábios. E ele está falando agora do ser humano. E ele gosta muito do dinheiro. Ou, podemos interpretar também que ele gosta tanto do dinheiro que ele não enxerga outra coisa além do dinheiro, que ele é muito zeloso com o dinheiro e é muito pão duro. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Então, o próximo versículo é uma pergunta. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Então, ele não sabe, não é uma pergunta, é uma afirmação, perguntando ao ser humano, uma pergunta forte. Então ele não sabe que será levantado do seu túmulo. Como assim? Quando a pessoa morre, ela vai morrer, vai
ir para o túmulo e Allah vai fazer com que ela volte, né? Vai voltar à vida. Então ela vai levantar do túmulo. Então ela está falando, né? As pessoas que são Kanud, que não agradecem as dádivas de Allah, que esquecem das dádivas de Allah e que gostam muito do dinheiro de forma de não pensar em outra coisa e serem muito pão duras, elas não sabem que Allah as levantará do túmulo, né? E depois وَحُصِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ e Allah vai mostrar tudo o que tem no coração das pessoas. Então tudo o que está no coração das pessoas, tudo o que as pessoas sentem, toda ou a maldade ou a bondade, tudo será mostrado no dia do juízo final. E por último, Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. E por certo, o teu Senhor nesse dia será o conhecedor, saberá de tudo, estará informado sobre tudo, né? Por que veio esse versículo, né, esse último versículo? Para falar de وَحُصِّنَ مَا فِي الصُّدُورِ, né? Porque a gente falou no versículo anterior que Allah vai todo o conteúdo do nosso coração, tudo que tem no nosso coração vai aparecer, e Allah então, e depois em esse versículo, Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir, e por certo, o Senhor deles, na verdade, né, que está nesse versículo, o Senhor deles estará informado neste dia. Que dia? Yawma idhin, ou naquele dia, que é o dia do juízo final, lakhabir. E por que o Senhor deles? O Senhor deles dos seres humanos. Porque até agora, né, a gente estava falando innahu, ele, como a natureza do ser humano. Então estamos falando da natureza do ser humano como singular. E aqui inna rabbahum, né, nós estamos falando dos seres humanos. Todos os seres humanos, não é só da natureza do ser humano, estamos falando do ser humano como pessoa mesmo. Então por isso que inna rabbahum bihim. Então, e o Senhor deles saberá, né, sobre eles, saberá tudo sobre eles. Por isso que é utilizado eles neste último versículo. Então, só concluindo, né, acabando a Surat al-Adiyat, podemos dizer que esta surata é uma lição para nós, que o ser humano tende a ver o erro dos outros e não ver o próprio erro, né? Até mesmo os sheikh, os mashayikh, até mesmo as pessoas que começam a estudar religião, começam a buscar, começam a gostar muito da religião, às vezes começam a errar muito no ponto de chegar só a ver o erro dos outros e apontar o erro das pessoas. E esse é uma coisa muito grave, né? Nós estudamos a religião não para ficar apontando os outros, não, muito pelo contrário, nós estudamos a religião para ajudar as pessoas, não para falar fulano fez isso, fulano fez aquilo, não. O certo é você falar direto para a pessoa, né? Esse é o correto. Se você não quer falar, não fala e não fala para ninguém, né? O certo, o mais correto é você falar com a pessoa diretamente, tentar convencê-la para que ela faça o bem e não ficar apontando. Ou só ver o defeito das pessoas também, que é um erro, né? A pessoa tem muitas coisas boas às vezes e você só olha os defeitos das pessoas para que você se sinta bem. Esse é um grande erro. Então, há dois hábitos ruins que o ser humano deve evitar, né? Que é o que? Primeiro, a pessoa se esquecer dos próprios erros e não vê-los, né? Ela fica cega, não consegue ver os próprios erros porque ela está ocupada com as outras pessoas. Então ressalta apenas os erros das pessoas e defeitos e esquece os próprios. E o segundo hábito que a pessoa deve evitar é fazer injúrias e insultar as outras pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Al-kibru
batrul haqqi wa ghamtun nas, que é o orgulho, é a rejeição da verdade e o desprezo ou o desmerecimento das pessoas. Então a pessoa desmerece a outra pessoa para se sentir mais completa, né? Mais segura. E essa foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.